para continuar discutindo, analisando este assunto e entender um pouco o que dá para esperar de amanhã para a economia global e também para a economia brasileira. Eu converso agora com Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Way Investimentos e também coordenador do curso de economia da SPM. Professor Alexandre, me conte, o que o senhor está esperando para a quarta-feira? Boa tarde. Boa tarde, Nacagal. Obrigado pelo convite, sempre um prazer. Bom, eu estou esperando que não seja blefe, né? Muita gente vinha falando, né, um tempo atrás, não, o Trump está blefando, está blefando. E, na verdade, ele até agora, pelo menos até esse momento, está mostrando que ele tem jogo na mão. Então, não é blefe, muito pelo contrário. As medidas estão sendo duras, né? Ele vem negociando muito pouco, ele está impondo, né, a sua força em relação ao comércio, mas eu acho que vocês fizeram aí uma imagem muito representativa do momento. Muito provavelmente, a minha leitura é que ele vai iniciar com esse grupo de países que você mostrou, né, que são aqueles que fazem um comércio que prejudica, né, os americanos, para depois, assim, aí sim, no segundo momento, né, você transborda e aí pega outros países. Então, pode ser que, num primeiro momento, essa é a minha expectativa, que o Brasil não esteja na lista, essa que provavelmente sairá amanhã, né? Não me surpreenderei se estivermos, mas minha expectativa é que fiquemos para um segundo momento. De qualquer maneira, o que a gente está vendo na Cagal é uma mudança, né? Uma mudança no processo de globalização, tal qual a gente, né, experimenta desde ali do final da década de 80, mais notadamente ali depois da queda do Muro de Berlim, com aquela questão pelo menos na teoria, né, de mundo sem fronteiras, né, o consenso de Washington, aquilo ali, né, que trouxe para a economia global um esplendor, né, especialmente no início do século, mundo crescendo 4,5, com inflação baixíssima, né? Essa globalização ela é totalmente encerrada, né? O que a gente está vendo agora é um processo onde teremos, né, essas tributações, né, imposição de barreiras e alguns países retaliando, como o caso do Canadá. Vocês mostraram aí, né, os canadenses, né, sugerindo que também vão responder. Eu acho que isso é muito provável de acontecer. Todos os países vão, de alguma maneira, né, retaliar. Acho que a diplomacia vai ser colocada de lado, é um erro, é um equívoco na minha visão, mas neste momento me parece que é o que está acontecendo. Alexandre, quando a gente. O senhor citou muito bem, lembrou muito bem que esse processo de globalização, desde há muitas décadas, gerou um período de exuberância, um período de enriquecimento para muitos países e é inquestionável que os Estados Unidos estão no centro desta lista dos países que acabaram surfando, se beneficiando, reforçando sua liderança desde o Consenso de Washington, desde Bretton Woods. E os Estados Unidos, desde então, só se tornaram mais poderosos. Quando essa curva ou esta percepção do poder americano relacionado à economia pode ter virado? Quando os Estados Unidos perceberam que talvez o poder estivesse se esvaindo, professor? Claro, essa é uma ótima pergunta, porque está no cerne de tudo isso que a gente está vivendo. E isso tem muito a ver com o comportamento da economia chinesa, né, ali a partir, né, de final da década de 90, ali a partir de 95, que a economia chinesa começa a sobressair, né, um crescimento pujante, né? A gente tem que lembrar que a economia da China crescia ali 10, 12% ao ano. Isso nos faz lembrar, inclusive, da época lá do milagre econômico, quando nós tínhamos esse comportamento. O que me parece é que a China efetivamente incomodou e os americanos começaram a perder espaço.
né? Se a gente olhar, inclusive, as medições pelas teorias de paridade do poder de compra, os chineses estavam se aproximando muito rapidamente, né, da economia, em termos de PIB, da economia americana. Então, o Trump, ele tem, desde lá do primeiro mandato dele, essa cabeça, né, do Make America Great, né, de fazer a reindustrialização e, nesse aspecto, até de retornar para setores econômicos mais tradicionais, que estavam, de alguma maneira, marginalizados, porque de um tempo para cá, né, na Cagal, você sabe bem disso, a gente estava ali dando muita ênfase para a questão, né, das empresas voltadas ao ESG, né, agora recentemente, né, da economia tecnológica, da inteligência artificial. E a minha visão é que isso vai devagarinho, né, como se a gente pudesse fazer uma rotação, né? E isso, inclusive, Nakagawa, na minha leitura, um dos motivos da Bolsa Americana, que estava ali, né, só fazia, né, bater recordes e mais recordes, pegados aí em 2024, foram mais de 20% de pregões batendo recordes de alta. E agora a gente viu, né, nesse início do ano, uma realização, né, pronunciada lá das bolsas dos Estados Unidos, com quedas ali em torno de 10%. Isso pode estar ocorrendo nessa rotação de alguns setores. O meu ponto aqui é que, em algum momento, os mercados financeiros, os investidores, eles também vão começar a duvidar, né, da saúde da economia americana, porque a gente não pode esquecer, sob nenhum aspecto, né, do nível de endividamento dos americanos. Né? A relação dívida-PIB dos Estados Unidos é maior do que 130%. Isso é muito ruim, olhando, né, prospectivamente. Então, os mercados também ficarão ressabiados em algum momento. Eu não gosto particularmente dessa visão, não é? Esse embate que o Trump está propondo, porém, a gente também não pode, né, querer fugir, né, do que está acontecendo. Nesse aspecto, eu acho que o Brasil ele precisa, essa é a minha visão, ele precisa negociar. Não adianta partir para esse confronto. Não temos vantagens neste confronto. Eu acho que é preciso trazer as discussões para a mesa, né, para a gente conversar, para a diplomacia e tentarmos, né, já que produzimos commodities, né, somos produtores de commodities agrícolas, a gente produz comida para o mundo, minério de ferro e petróleo, que são produtos essenciais. Então vamos nos favorecer, né, já que produzimos aquilo que é essencial para o mundo. E Alexandre, quando a gente pensa no que pode vir, eu sei que a gente está discutindo o imponderável, porque não sabemos o que será anunciado daqui a 24 horas, mas falando em duas frentes, quais são os possíveis desdobramentos se de fato tudo aquilo que está sendo prometido, né, uma taxa não desprezível, uma taxa elevada contra vários dos parceiros comerciais americanos, qual que deve ser a implicação na economia real? Podemos ter um país com inflação e recessão, uma estagflação, e no mercado financeiro. O senhor já citou essa rotação dos papéis e dos setores. O que dá para esperar, por exemplo, do dólar e das bolsas lá nos Estados Unidos? Pois é, né, Gabriel? Eu tenho tentado já há bastante tempo, né, trabalhar com cenários diante dessa perspectiva que eu tinha, como eu frisei bem no início, que o Trump não estava blefando. A gente não pode esquecer, na Cagal, pelo menos é a minha leitura, lá atrás, né, eu percebia um certo incômodo dos mercados, especialmente lá Wall Street, em relação ao Trump. Eu acho que o Wall Street estava, ele tinha uma inclinação democrata. E eu ficava olhando ali, depois da vitória do Trump, aquele rally, né, aquele Trump Trade que fez
o Nasdaq, por exemplo, subir rapidamente, né, 10%, né, e outros índices também. Por que aquilo estava acontecendo se Wall Street não morria de amores pelo Trump? Né? Não, mas o Trump venceu, foi uma vitória esmagadora, ganhou todos os swing states. Então parecia realmente que aquilo ali era uma coisa, né, extraordinária, porque o Trump está blefando, ele não vai fazer nada daquilo. Quando ele assume em janeiro e começa a mostrar que sim, ele vai colocar em prática tudo que ele vinha discutindo e prometendo na campanha, aí os mercados começaram a realizar, até porque tinha muito ganho envolvido. E aí, como eu mencionei, fez essa primeira realização em torno de 10%. A minha expectativa é que as bolsas podem continuar em queda, né, a depender do que vai acontecer. Por quê? Vou agora responder objetivamente a sua pergunta. Sim, você tem razão. Esse processo, ele potencialmente, não é que vai acontecer, mas potencialmente, se a gente pegar lá o livro, a teoria, é inflacionário, sim. E, evidentemente, o Fed, o Banco Central Americano, ele tem uma meta para cumprir, e a gente não pode esquecer que a inflação nos Estados Unidos não está totalmente sob controle. Se você olhar o próprio Fed lá no seu, naqueles pontinhos que a diretoria sugere, quando acaba lá a reunião, como se fosse o Copom deles, eles estão ali em dúvida. Então, por exemplo, o mercado hoje está especulando que se a economia desacelerar, que o Fed vai entregar aí 75 pontos ao longo desse ano. Eu não enxergo dessa maneira. Para mim, o Fed vai talvez entregar uma queda de 25. Por quê? A inflação está incomodando e com essas políticas pode incomodar. E a gente tem que lembrar sempre que Banco Central não joga, Banco Central não especula, Banco Central é um ente conservador, especialmente o Fed, que é o farol da política monetária global. Então, para mim, o que vai acontecer é uma situação onde a economia americana vai esfriar e potencialmente com inflação ali, né, apertando o calo do sapato. O Jay Powell vai ficar numa situação muito complicada. E, evidentemente, né, o Trump ele vai cobrar do Banco Central queda de juros, porque isso acontece em qualquer país. O presidente cobra, Banco Central reduzir taxa. E isso pode trazer um mal-estar, né, que já aconteceram lá no primeiro mandato. Lembrando que foi o Powell o escolhido pelo Trump. Né? E eu me lembro perfeitamente disso, que o Trump reclamava do Powell. E agora, daqui a pouco, não é? Será que o Trump vai renovar o Jay Powell ou ele vai vir com outro presidente? Então, temos muitos desafios para um mundo que provavelmente vai esfriar. Né? A minha percepção, a gente aqui na Way tem feito trabalhos em relação a isso, eu acho que o PIB brasileiro vai se ressentir. Espero que não seja que o país, né, que o Brasil não esteja, pelo menos nesse primeiro momento, mas já reduzir o PIB do Brasil para 2025, que a gente estava trabalhando 2,2 para 1,8, e a economia global, eu estava trabalhando ali 3,2, 3,3, e já reduzir para abaixo de 3. Essa é a percepção que eu tenho. Vamos ter aí um momento bem desafiador. Muito bem, a gente conversou com o Alexandre Espírito Santo, que é economista-chefe da Way Investimentos e coordenador de economia da SPM. Professor, obrigado pela conversa, obrigado por ajudar a gente a tentar entender um pouco este cenário insondável do que pensa Donald Trump. Professor, obrigado, boa noite. Boa noite, é sempre um prazer, é só chamar que eu estarei aqui. Combinado, obrigado, até logo.